Olá, bem-vindos à Igreja Mundo Magazine, o programa da Fundação AES aqui na sua televisão. Sou o Paulo Aide e ao longo dos próximos 50 minutos vamos levar até si um resumo do que de mais importante se passou no mundo no que diz respeito à vida da Igreja Católica, nomeadamente em relação aos cristãos perseguidos, à Igreja que sofre. É bom saber que está aí desse lado. Todas as semanas, sempre a esta hora, sintonize connosco, sintonize com a ajuda à Igreja que sofre. A primeira notícia de hoje leva-nos até Nova Iorque, a uma reunião ao mais alto nível entre a Fundação AES e a ONU. O tema, o apoio aos cristãos no Iraque, mais concretamente ao retorno dos cristãos às suas casas na planície de Nínive. Esta reunião permitiu que a ONU reconhecesse a importância do trabalho desenvolvido até agora pela Fundação AES junto dos cristãos iraquianos vítimas da violência jihadista e a necessidade de um esforço coordenado com as Nações Unidas para uma maior eficácia desse trabalho humanitário. Uma reunião que reuniu à mesma mesa, Catarina, o secretário-geral da AES e o representante do secretário-geral da ONU. Exatamente, Paulo. De facto, esta reunião que juntou em Nova Iorque o secretário-geral internacional da AES, Filipe Ozores, e o representante do secretário-geral da ONU para o Programa de Desenvolvimento das Nações Unidas, Murad Wahba. O objetivo desta reunião foi informar a ONU sobre a situação dos 95 mil cristãos que foram obrigados a fugir da planície de Nínive, como o Paulo referiu no início, que foram obrigados a fugir da planície de Nínive em agosto de 2014. Portanto, explicar à ONU qual é a real situação desta comunidade de cerca de 95 mil pessoas que tiveram que fugir. Nesse encontro, as Nações Unidas foram informadas dos principais desafios que se colocam hoje em dia aos cristãos que desejam regressar às suas casas e da importância de haver uma coordenação do trabalho humanitário. E esse é talvez o ponto-chave desta reunião, o ponto principal. Portanto, durante esta reunião foi falado, e que também contou, que também é importante dizer, com uma outra organização católica, portanto, os Cavaleiros de Colombo. Portanto, todos estiveram juntos a debater como é que esta ajuda humanitária pode ser concertada entre todas as instituições de forma a que seja mais efetivo e seja mais concertado este nosso trabalho no terreno para ter um efeito efetivo nas populações. O representante da ONU, Murad Wahba, sublinhou a importância do trabalho da AES também por permitir, assegurando a permanência dos cristãos no Iraque, a diversidade religiosa neste país. Sim, a diversidade religiosa de facto é fundamental e segundo este responsável, que depende diretamente do secretário-geral da ONU, António Guterres, significa que também tem que haver um desenvolvimento de saber como atuar perante uma nova ofensiva jihadista. Esta reunião acontece também numa altura em que a Fundação AES, que é seguramente uma das organizações que mais tem ajudado os cristãos no norte do Iraque, com cerca de 31 milhões de euros desde a invasão do ISIS em 2014, dizia eu, tanto que a AES decidiu avançar com uma nova contribuição de 5 milhões de dólares que serão destinados à reabilitação ou reconstrução de mais casas dos cristãos. Exatamente, Paulo. E, de facto, o apoio que a AES deu até ao momento já permitiu que cerca de 35% das famílias pudessem regressar aos seus locais de origem. No entanto, o que há para fazer ainda é muito, é preciso fazer ainda muito pelas estruturas locais, pela reconstrução das casas. E, portanto, é importante também informar lá para casa que a nossa missão só terminará quando, de facto, toda a comunidade puder regressar, se for assim o seu desejo de regressar às suas casas. E, portanto, para continuar este esforço é necessário, de facto, mais ajuda. E por isso é tão importante esta nova ajuda de 5 milhões de dólares, que vai permitir, então, a reabilitação e construção de mais 2 mil habitações para cerca de 13 mil que foram destruídas durante a ocupação jihadista. A reunião de que estamos a falar, que levou o secretário-geral da Fundação AES até Nova Iorque para uma reunião ao mais alto nível com um representante de António Guterres, que é o secretário-geral da ONU, ocorreu na segunda-feira seguinte à grande jornada de oração em que igrejas e monumentos emblemáticos em cidades como Roma, Mossul, Alepo, Braga ou Almada se iluminaram de vermelho para chamar a atenção do mundo para a questão da perseguição contra os cristãos. Em Portugal foi, portanto, o Santuário e a Basílica, o Santuário do Cristo Rei em Almada e a Basílica dos Congregados em Braga, que se iluminaram de vermelho, a cor do sangue dos mártires cristãos. Em Roma, o palco desta jornada foi o Coliseu, que, logo nos primeiros anos do cristianismo, assistiu ao martírio de centenas de milhares de cristãos. Podemos dizer, de alguma maneira, que Roma foi a capital desta grande jornada de oração e de denúncia da perseguição aos cristãos. Uma jornada que vamos agora recordar no seu essencial, em pouco mais de 3 minutos.
Iremos iluminar de encarnado o Coliseu, tal como fizemos na Fonte de Trevi, ou em Londres, em Westminster, ou em Paris, em Montmartre, ou como fizemos também no Rio de Janeiro, na Estátua de Cristo Redentor, ou em Manila, nas Filipinas, para um entendimento mais amplo contra a indiferença. Encontramos-nos diante de um lugar terrível no qual há 2000 anos quem anunciava a fé em Cristo era dado como alimento às feras. O Papa Francisco, tal como os seus antecessores, recorda-nos que hoje os coliseus são muito mais numerosos e ferozes do que há 2000 anos. É lamentável que se fale pouco disso. O testemunho oferecido com o derramamento de sangue continua também no nosso tempo, como muitas vezes não deixa de o recordar o Santo Padre, afirmando hoje a Igreja é de mártires. É triste, é ensurdecedor, é insuportável o silêncio de tantas instituições sobre a violência exercida contra cristãos em várias partes do mundo. Como é triste e condenável a comoção intermitente de agências culturais e humanitárias. Deve partir daqui uma mensagem para apoio à liberdade. Cada mulher, cada homem deve ser livre para poder olhar para o alto, para poder professar a sua religião. Não é algo privado. Rebecca Britos é uma cristã nigeriana raptada e violada pelo Boko Haram. Quando viram que não queria renunciar à fé, naquele mesmo dia, deram-me um outro marido, que devia ser como meu marido. Violou-me. Desse ato, engravidei e tive um filho do Boko Haram. Tinha apenas 9 anos quando guardei a última recordação da minha mãe, ainda em liberdade. A última recordação forte é muito má, porque vi a minha mãe a ser levada com uma correia, como se fosse um cão. Derrubemos os muros da morte, começando pelos muros da nossa indiferença. Não posso ficar tranquilo enquanto o meu irmão sofre. Professore Don Raghid Aziz Ganni. Mia figlia Simona Monti. Il mio amico Shabazz Bhatti. Recordamos neste trabalho as intervenções de alguns dos participantes desta grande jornada de oração promovida a nível internacional pela Fundação AES e que teve o seu epicentro em Roma, junto ao Coliseu. 2 destes participantes vieram propositadamente do Paquistão. Foram o marido e uma das filhas de Asia Bibi, a cristã condenada à morte por blasfémia por ter bebido apenas um copo de água de um poço. Esta história já correu o mundo, já mobilizou milhares e milhares de pessoas que têm exigido a libertação incondicional de Asia Bibi, incluindo aqui, em Portugal. Mas talvez nunca, como até agora, terá havido uma ameaça tão forte ao governo do Paquistão para resolver este problema indigno. Estou a falar, Catarina, de uma posição da União Europeia que ameaça congelar, digamos, o estatuto de nação preferencial em termos comerciais com o Paquistão. Precisamente, e essa foi uma grande notícia, porque finalmente esta questão terá sido colocada de uma forma que o governo do Paquistão terá que perceber que estamos a falar a sério. A posição comunitária foi revelada por Jan Figel, que é o enviado especial da União Europeia para a promoção da liberdade religiosa. Exatamente, Paulo, e tal como a Fundação revelou esta semana, Figel fez saber ao governo do Paquistão que a renovação dos acordos comerciais que existem, que estão estabelecidos que estão em vigor entre a União Europeia e o Paquistão, estão dependentes da forma como o governo do Paquistão vai olhar para o caso e vai decidir o caso da Asia Bibi. Acordos comerciais que podem ser traduzidos assim. O Paquistão goza atualmente de um estatuto que lhe dá direito a um sistema generalizado de preferências
para as trocas comerciais com a União Europeia, que na prática se traduz na isenção de direitos, o chamado duty-free, no acesso ao mercado comunitário. Exatamente, Paulo. E este estatuto tem sido considerado como prioritário pelo governo do Paquistão. E, portanto, o facto de haver esta ameaça da cessão destas relações comerciais entre o Paquistão e a União Europeia é um rude golpe na política económica do governo e é também um rude golpe para o próprio Paquistão. Estamos a falar de Asia Bibi, a cristã paquistanesa, condenada à morte por ter bebido um copo de água de um poço e das medidas que a União Europeia está disposta a promover caso a sua libertação não venha a ocorrer a curto prazo. Nem de propósito, nós temos uma entrevista com Dom Sebastian Shaw, o arcebispo de Lahore, uma diocese do Paquistão, que esteve recentemente em Portugal. Uma entrevista que temos vindo, aliás, a ver por aqui ao longo dos últimos programas. Nem de propósito eu disse, pois uma das perguntas foi, e tinha de ser claro, sobre Asia Bibi. Quisemos saber como é que ela está, como é que se sente, se tem visitas. Vamos ver a resposta. Sim, a Asia Bibi ainda está na prisão. Ela foi mandada para lá em 2010, há 7 anos. Agora começou o 8º ano. Ela sofre, está abandonada, não abandonada, mas longe da família, do marido, dos filhos, e assim é também como uma grande perseguição para qualquer pessoa. Ela recebe visitas? Penso que a família pode visitá-la. Desconheço quantas vezes, mas a visita é feita com grades pelo meio. Ela está do outro lado e a família está deste lado. Portanto, podem ver-se e falar. Sim, mas só isso. Como está a situação? O processo contra ela? O processo continua. Da última vez a audiência foi adiada e não sei quando será a próxima. Mesmo assim, há pessoas a rezar no mundo inteiro e nós também. Nós também rezamos. Sim, em Portugal eu sei. Muitas pessoas da AIS. Às vezes recebemos notícias e a certeza de que há muita gente a rezar em Portugal. E também me lembro quando em 2010 e depois muitos portugueses rezavam por ela. Penso que precisamos de orar por ela para que se faça justiça. Espero que se faça justiça. So that she may get justice. I hope she will get justice. Do Paquistão, da história de Asia Bibi, passamos agora para a Somália, onde a vida dos cristãos é também muito difícil, onde em muitos lugares são obrigados a viver a sua fé quase clandestinamente, com receio, essencialmente, dos fundamentalistas islâmicos. Por estes dias, a Fundação AIS deu conta no seu site, e já agora fica aqui o convite para irem ao site da AIS para saberem tudo o que de mais importante se relaciona com os cristãos perseguidos e a liberdade religiosa no mundo. É fácil, fundação-ais.pt. Aponte o endereço na sua agenda, no seu computador, no seu telemóvel. Dizia eu que a Fundação AIS deu conta no seu site de que há uma comunidade católica quase clandestina em Mogadiscio, a capital da Somália, com receio das represálias de grupos fundamentalistas. A informação foi revelada, Catarina, pelo capelão militar do contingente italiano da União Europeia presente neste país. Que é o padre Stefano Tollo. Exatamente, o padre Stefano Tollo. E o que é que disse o padre Stefano sobre esta realidade tão terrível dos cristãos na Somália? Bom, ele descreve um encontro que teve com a comunidade cristã, a comunidade católica, e que nem revela sequer, que nem sequer podem revelar as suas identidades com medo de represálias, portanto é uma comunidade muito fechada. Um destes cristãos, e ele identifica como sendo Moisés, portanto é um nome fictício que deu, para a proteção também da própria pessoa que deu as indicações, e que é considerado, este Moisés é considerado como que o porta-voz da comunidade católica na Somália. E ele disse-lhe que a comunidade está mesmo ameaçada de extinção neste país. De facto, a Somália tem vivido tempos muito conturbados, com a proliferação de grupos armados, do Al-Shabaab, ligados aos terroristas da Al-Qaeda, que têm espalhado o terror, ameaçando não só os cristãos, mas também comunidades muçulmanas não radicais. E mais recentemente até com o aparecimento também de células próximas do autoproclamado Estado Islâmico. Mas que mais revelou Moisés ao padre italiano?
Bom, este homem, Moisés, de facto revelou ao padre Stefano dados muito inquietantes. Por exemplo, ele revelou que a violência está a aumentar de uma forma assustadora contra a comunidade cristã e muitas vezes esta violência começa nas próprias famílias, com os membros mais jovens que são mais radicais, mais fundamentalistas e que não compreendem como é que os seus familiares podem seguir o cristianismo. Aliás, este Moisés mostrou ao padre italiano uma lista de pessoas que foram mortas com esta violência só pelo facto de serem cristãos. Outra questão inquietante também é que, embora nesta lista que o Moisés mostrou, muitos apareciam com causa de morte natural, mas muitos apareciam por excesso de violência provocada pelos filhos, pelos netos, contra os próprios pais, avós que professam esta religião. Portanto, é de facto uma lista, é uma situação muito grave e dramática, não é? Portanto, e a situação é de tal forma que a comunidade cristã em Mogadiscio, e segundo o que o Moisés disse ao padre Stefano, é que a comunidade a comunidade praticamente não existe e as condições para qualquer sacerdote poder trabalhar em Mogadiscio são praticamente nulas. Vamos continuar focados neste país. No fim de semana passado, o mundo esteve de olhos postos na cerimónia dos Oscars. O que muitas pessoas não sabiam é que um dos filmes, que é patrocinado pela Fundação AES, estava nomeado para a categoria de melhor curta-metragem de ficção. Não ganhou o prémio, é verdade, mas cumpriu com a sua missão, que é levar mais longe, levar até Hollywood, que é uma maneira de dizer a todo o mundo, a questão da perseguição aos cristãos no mundo. Já vamos ver o trailer deste filme, mas antes disso, Catarina, vamos lembrar aos nossos telespectadores a história deste filme, desta curta-metragem, que nos leva até ao Quénia. É uma povoação que fica mesmo na fronteira com a Somália. Exatamente, Paulo. E o filme, What We Want, All of Us, ou se preferirmos em português, Todos Nós, tem 22 minutos e é baseado numa história real e conta o que aconteceu aos passageiros no autocarro quando se dirigiam para Mandera, portanto, uma pequena cidade, como o Paulo disse, muito próximo da fronteira com a Somália, em dezembro de 2015. Portanto, nesta altura, o autocarro foi atacado por um grupo de radicais ligados ao Al-Shabaab e que o que eles pretenderam foi repetir um ataque que já tinham feito em novembro de 2014. Nesta altura, em 2014, os passageiros cristãos foram todos assassinados. Neste filme agora que conta esta história real, o que aconteceu foi, de facto, o autocarro foi mandado parar, os radicais pediram às pessoas para se separarem entre muçulmanos e cristãos e o que aconteceu desta vez é que ninguém se separou, ou seja, um punhado de muçulmanos tiveram esta coragem de defender também os cristãos que iam com eles juntamente no autocarro. Muito bem. O filme tem 22 minutos, mas nós vamos recordar o essencial desta história em apenas 57 segundos. بس كأنك السود دتينا ربع قال لهم صبئنا كل السعوديين wewe ulikuwa na mama Mkristo ako wapi? Ako wapi? Ako wapi? Ndio mfundisho ndani ya Qurani. Usinue. Vamos continuar ligados à sétima arte. Depois da curta-metragem, que nos levou agora até à fronteira com a Somália, em que se recordou um gesto extraordinário de coragem de um punhado de muçulmanos que arriscaram a vida para salvarem a vida de alguns cristãos que viajavam com eles num autocarro, agora vamos até ao Vaticano. Vamos mesmo até ao interior do Vaticano. Vamos ao encontro do mais pequeno exército do mundo. Estou a falar, claro, da Guarda Suíça. Por estes dias decorreu em Lisboa o Festin, que é o Festival Itinerante da Língua Portuguesa. E um dos filmes documentários exibidos foi o trabalho de Gianfranco Pannoni sobre este exército que é extremamente pequeno, mas que faz a proteção desde há 512 anos do Santo Padre.
Este documentário é muito interessante, pois revela-nos um lado desconhecido destes homens e desta organização que jurou fidelidade ao sucessor de Pedro. Quem são estes soldados? Como é que eles se organizam? Como é que se treinam? Como é que é o dia-a-dia da Guarda Suíça? Nós vamos encontrar respostas para tudo isto a partir de agora e ao longo das próximas semanas. Hoje vamos escutar o comandante da Guarda Suíça, Christoph Graf. Für die Sicherheit des Heiligen Vaters verantwortlich zu sein, stellt für uns Schweizer ein großes Privileg dar und erfüllt uns mit Stolz. Dieser großen Verantwortung und Herausforderung zu entsprechen, fühlen wir uns verpflichtet, die Gardisten seriös auf ihre Aufgabe vorzubereiten. Die Geschichte der päpstlichen Schweizergarde zeigt am deutlichsten die Bedeutung unseres Mottos tapfer und treu auf. Denn seit über 500 Jahren stehen wir im Dienste des Heiligen Vaters und der römisch-katholischen Kirche. De Roma, vamos agora até à República Democrática do Congo, onde ocorreu o assassinato de um sacerdote, numa altura, aliás, em que se vivem dias de tempestade, com manifestações convocadas pela comunidade cristã a serem fortemente reprimidas pela polícia. Neste contexto, o assassinato de um sacerdote na região do Kassai vem alimentar ainda mais, Catarina, este clima de tensão. É verdade, Paulo, e de facto a notícia deste assassinato do padre Florent Tula, e que estava já desaparecido desde o passado dia 1 de março, deixou a comunidade cristã em alvoroço. E este padre estava muito envolvido com estas manifestações organizadas pela Igreja contra o regime deste país, portanto, do José Kabila. E, portanto, ele foi encontrado morto perto do rio Kasai, em Ilebo, na província do Kasai Ocidental. Fala-se em assassinato, mas exatamente o que é que aconteceu? O que é que sabe que aconteceu? Bom, neste momento ainda não sabem, não temos acesso a muitos pormenores do que realmente terá acontecido, mas a comunidade cristã não tem dúvida que ele foi assassinado e dizem que este assassinato está ligado às forças ligadas ao regime, ao presidente Kabila. De facto, tem sido crescente a contestação a José Kabila, que persiste em manter-se no poder, apesar de o seu mandato presidencial ter já expirado em dezembro de 2016. As manifestações que ocorreram até agora nas principais cidades da República Democrática do Congo têm merecido o apoio da Igreja Católica e, apesar do seu caráter pacífico, têm sido objeto de uma resposta, digamos assim, extremamente musculada por parte das autoridades. Sim, Paulo, e nós aqui no nosso programa temos já denunciado por diversas vezes este uso excessivo de força, com o uso de gás lacrimogéneo, com o uso de balas reais para dispersar as pessoas que estão numa manifestação pacífica e, portanto, tem sido de facto momentos de grande tensão que existem neste país. Em consequência de todos estes ataques, estas manifestações, já há registrar cerca de 17 mortos, largas dezenas de pessoas feridas e de detidos em resultado destas manifestações. E estas manifestações, aí precisamos de voltar a relembrar, então, são manifestações contra o presidente Kabila e aconteceram a 31 de dezembro, a 21 de janeiro e, mais recentemente, agora a 25 de fevereiro. Começámos o programa a falar de um encontro ao mais alto nível entre a Fundação AES e a ONU. Em muitos dos lugares que nós visitamos aqui em Igreja no Mundo, os capacetes azuis das Nações Unidas são mesmo a única força que assegura a paz, ou que procura assegurar a paz, que procura impedir novos massacres, que ajuda as comunidades minoritárias. E muitas vezes, em muitos lugares,
essas comunidades minoritárias são compostas por cristãos. Estamos a falar da República Democrática do Congo. Por lá também há capacetes azuis e também há mulheres que vestem a farda da ONU. Uma delas é a uruguaia Natália Gallardo. O meu nome é Natália Gallardo. Sou militar há 3 anos. Vivo com o meu pai em Paysandú, no Uruguai. Olá, pai, como está? Ainda bem, já acordei. Estou de serviço hoje, entre as 14 e as 22. Com sorte, tudo bem. Por sorte, tudo bem. Gosto desta profissão. Fomos treinadas e recrutadas juntamente com os homens. Durante a missão, gosto de ter contacto com as mulheres e as crianças do Congo. Com as mulheres, porque estão mais abertas a falar com mulheres do que com homens. Falam sobre os seus problemas de forma mais aberta. Têm mais confiança nas mulheres do que nos homens. Quero continuar a progredir neste trabalho, porque é isto que gosto de fazer e é isto que quero. Nesta volta ao mundo pela Igreja perseguida, pela Igreja que sofre, vamos agora até à Índia, país que está no centro da campanha da Quaresma da Fundação AES, campanha que, aliás, foi apresentada publicamente na passada quinta-feira em Lisboa. Já iremos falar desta campanha, mas para já vamos à boleia da Pilar Rocha, ao encontro de uma mulher. Ela chama-se Bita. No norte da Índia, onde ela vive com o seu marido, os cristãos são uma minoria. Confundem-se com os mais pobres dos pobres da sociedade e são perseguidos. Há, aliás, um crescente sentimento de intolerância e Bita sabe bem o que é a hostilidade dos outros na sua aldeia, onde vive. No entanto, apesar disso, ela nunca renunciou à sua fé em Jesus, que é, diz, o seu maior tesouro. Na Índia, os cristãos são, na sua maioria, Dalits ou intocáveis, os que não têm quaisquer direitos no sistema de castas em que o país está hierarquizado, e confundem-se com os mais pobres dos pobres. Bita era apenas uma mulher Dalit que vivia numa casa extremamente rude, no norte do país, com um marido e um filho ainda criança. Trabalhava nos campos, mas mal conseguia sobreviver. Tinha uma vida amaldiçoada como todos os insignificantes que carregam consigo o fardo dos excluídos, dos ignorados, dos que são como que invisíveis aos olhos da sociedade indiana. Um dia, no entanto, ocorreu algo de estranho e invulgar ali naquela aldeia. Bita conta a sua história. Um dia, enquanto trabalhava nos campos, um catequista aproximou-se de mim e deu-me uma Bíblia. 2 coisas improváveis aconteceram nesse dia: a ousadia do catequista e a coragem de Bita. A Índia é um país maioritariamente hindu. Nos últimos anos, a perseguição às minorias religiosas, aos cristãos, aumentou muito, principalmente desde a subida ao poder, em 2014, do Partido Nacionalista Hindu, liderado pelo primeiro-ministro Narendra Modi. Desde então têm-se registado cada vez mais ataques contra comunidades cristãs e há cada vez mais pessoas acusadas de tentativas forçadas de conversão. O catequista arriscou muito, podia ter sido denunciado pelo seu gesto. Bita aceitou o livro e levou-o para casa. Abriu a Bíblia, ao acaso, e nunca mais parou.
Senti-me confortada ao ler a palavra do Senhor, explica ela à Fundação AIS. Ver a mulher cada vez mais animada com a leitura da Bíblia perturbou o marido, ficou com receio. O pior medo é o que nos paralisa por dentro. O marido de Bita não tinha nada contra a Bíblia, nem contra os cristãos. Tinha, sim, muito medo das outras pessoas da aldeia. Na Índia, todos conhecem histórias de pessoas agredidas e até mortas por causa da religião. A leitura da Bíblia deu uma coragem a Bita que ela não imaginaria possível. O Evangelho dizia que Jesus morreu por nós na cruz. Senti-me também preparada para isso. Ofereço a Deus o meu sacrifício e as minhas dificuldades, mesmo que os outros me ridicularizem. Aos poucos, foi aproximando-se mais e mais da igreja, e tudo foi mudando, até a sua casa. Num barrote de madeira pendurou um retrato de Jesus e uma cruz. É o seu altar. Aos poucos, a história de Bita, que se converteu ao cristianismo, correu de boca em boca, de casa em casa, de aldeia em aldeia. A conversão daquela Dalit não deixou ninguém indiferente. As pessoas diziam para eu deixar a igreja, mas eu não deixarei a minha fé, explica-nos Bita. Mas agora, a cada dia que passa, ela sente que há um ambiente cada vez mais hostil. Os vizinhos olham-na como se fosse uma estranha. A minha fé tornou-se muito forte. Mesmo se quiserem matar-me, não abandonarei Jesus. Bita é um exemplo. A Igreja, ao olhar para cada Dalit como pessoa, está a fazer uma verdadeira revolução. Todos são iguais perante Deus. Não há castas no amor. Bita descobriu lendo as suas passagens favoritas na Bíblia que o catequista lhe ofereceu. Mas a sua vida continua muito difícil. Sou pobre e às vezes peço comida e roupa para a minha família. Estou sozinha e rejeitada neste mundo, mas no meu íntimo sei que o Senhor está comigo. Bita sente-se só e rejeitada na sua aldeia. Apesar disso, a sua fé em Jesus cresce de dia para dia. Ela pede-nos ajuda nesta Quaresma. A história de Bita ajuda-nos a compreender melhor por que razão a Fundação AIS lançou nesta Quaresma uma campanha em favor dos Dalits da Índia, uma das comunidades cristãs, Catarina, das mais pobres do mundo. Sim, Paulo, de facto na Índia há milhões e milhões de pessoas que são extremamente pobres, são miseráveis, estão fora dos olhos da sociedade, portanto são colocados à margem da sociedade e que levam uma vida miserável, podemos dizer. E esses são intocáveis, são os Dalits, como nós já falámos aqui. E estes Dalits estão de facto no complexo sistema de castas que vive a sociedade na Índia, portanto é a camada mais baixa que existe na Índia. E estes Dalits são, cerca de 60% dos Dalits são cristãos, portanto são cerca de 60% dos 29 milhões de cristãos são Dalits, melhor dizendo. E de facto é uma realidade que é terrível e que é cruel, se podemos mesmo dizer. É pensar neles que a Fundação AIS lançou a campanha da Quaresma, uma campanha que tem 3 protagonistas, 3 mulheres que representam um mundo inteiro de famílias a quem praticamente tudo foi negado. Uma delas foi a protagonista da história da semana, que vimos há pouco, mas são 3 mulheres e, curiosamente, o lançamento da campanha da Quaresma da AIS ocorreu no dia 8 de março, que é o Dia da Mulher. E importa sublinhar isso, é que na Índia mulheres como Bita são triplamente discriminadas. Elas são discriminadas porque são Dalits, são discriminadas porque são cristãs e são discriminadas porque são mulheres. Ser Dalit na Índia é, pois, sinónimo de fome, de lágrimas, de miséria, de violência. Em alguns estados do norte do país, principalmente do norte do país, a pobreza atinge 1 em cada 3 habitantes. Sem direitos, estes homens, estas mulheres e estas crianças estão de mãos estendidas pedindo a ajuda da sociedade, a misericórdia dos outros. E é aqui que entra a Igreja. E é aqui que entra a Fundação AIS. E é por aqui também que começa a campanha da Quaresma. De facto, para a Igreja, estes milhões de proscritos são um enorme desafio que têm de enfrentar a Igreja na Índia. Porque quando um Dalit descobre Jesus, descobre também a sua própria dignidade. É como que um nascer de novo, não é? Portanto, passa de uma realidade para outra completamente diferente. E por isso, este trabalho da Igreja é fundamental. E importa também dizer que na Índia, nos dias de hoje,
também ser cristão é também um risco, porque também temos visto que na sociedade índia cada vez há uma maior discriminação, intolerância contra as minorias. E os cristãos são exatamente uma das minorias que estão presentes e, portanto, cada vez há mais cristãos que são perseguidos ou que são ameaçados por grupos hindus radicais que estão a atuar e que, por isso, precisam tanto da nossa ajuda, precisam muito da nossa ajuda mesmo. Obrigado, Catarina. Vamos agora ver mais uma história que nos é contada na primeira pessoa, que fala-nos da experiência da perseguição, uma experiência que é relatada por um padre e por um catequista que já enfrentaram a hostilidade de grupos hindus radicais. We had mass in one of the house. There is no chapel in that village. उसके बाद में मैं निकला, फिर वहाँ भीड़ देखा, फिर भीड़ के पास में गया, बोला क्या हो रहा है, तो क्या बोलेंगे वो लोग, क्या हो रहा है, यहाँ धर्म प्रचार करने के लिए आए हो, आपको कई बार मैंने मना कर देखे लेकिन आप नहीं माने से करके बोले। और उसके बाद में तुरंत ही इकट्ठा होकर के लाठी से हमारे ऊपर सिर पर मार ही दिए। उसके बाद मैं तो बेहोश हो गया। मैं तुरंत ही क्षमा किया, जैसे ठीक हुआ वैसे ही मैंने उन लोगों को क्षमा कर दिया। मतलब दिल से मैं क्षमा किया हूँ, सामने से क्षमा तो नहीं किया हूँ लेकिन मेरे दिल से उनको क्षमा किया। They don't want missionaries to enter that village. That is why they might have attacked him. But God's work is different. Those who before beat a catechist, they themselves came forward and asked for baptism. God is working in different way, and He has His own way to bring the people to Him. Vimos um filme que nos transportou para um mundo terrível, para um mundo onde os cristãos não contam para a sociedade, onde vivem do lixo, onde não têm direitos, onde estão de mãos estendidas. E a Fundação AES lançou uma campanha nesta quaresma a pensar neles. Ajudá-los faz parte da nossa missão. Catarina, não podemos fingir mais que não sabemos o que é que se passa na Índia, o que é que se passa na Índia com os Dalits, com a esmagadora maioria da comunidade cristã. Sim, Paulo, de facto não podemos fingir que não sabemos, não podemos ignorar mais esta situação e por isso temos de fazer alguma coisa. E é aqui que entra, de facto, a campanha da Quaresma, da AES, é aqui que entra o nosso trabalho enquanto instituição que quer estar presente no terreno e ajudar esta comunidade. E como nós já vimos aqui nos vários vídeos, não são só os leigos que precisam de ajuda também, os padres, as irmãs, os catequistas que estão no terreno, os seminaristas, todos eles precisam da nossa ajuda. Portanto, é um desafio gigantesco que a Igreja tem pela frente e a Igreja da Índia, como nós já falámos, é extremamente pobre e, portanto, precisa de ajuda de alguém de fora. E aqui, de facto, entramos nós, entra quem nos está a ver lá em casa, que tem este dever nesta quaresma de não se esquecer desta comunidade cristã que é tão pobre e que precisa da nossa ajuda. E por isso, desafio aqui a quem nos está a ver é entrar em contato connosco para os nossos telefones 217544000 ou 217544004 ou então na nossa página de internet, como o Paulo já referiu aqui no programa, fundação-aes.pt. Portanto, tem toda a informação, tem todos os dados necessários para poderem, de facto, ajudar e perceber qual é que é o projeto que querem, que se sentem mais motivados a ajudar. Porque são muitos os projetos que existem e são muitas as necessidades. Por isso, em nome de todos estes cristãos perseguidos na Índia e no mundo que recebem a nossa ajuda, muito obrigada pela sua ajuda. Outro país que tem estado sempre em foco aqui no nosso programa é a Síria. Que mais não seja por causa das crónicas que a nossa bem conhecida irmã Miri, a jovem portuguesa que vive no mosteiro de São Tiago Mutilado, em Cara, nos envia. Hoje, a irmã Miri vai falar-nos do envio, curiosamente, para Cara, para o mosteiro, de um contentor com ajuda humanitária reunida por jovens escuteiros franceses. Ajuda humanitária que é composta por cadeiras de rodas, material médico, sapatos, roupa, mas também leite, chocolates. Vamos ver.
Também neste mês chegou mais um contentor enviado pelos escuteiros da Cluse. É uma vila na França, no sul da França, em que os escuteiros se dedicaram a fazer estes envios, a recolher tudo o que as pessoas não querem, querem pôr no lixo. Eles dizem não deitem fora, deem-nos a nós reparamos e nós enviamos aos lugares de necessidade. Então agora eles têm, já há muito tempo tinham enviado com a ajuda aqui do Ministério, tinham enviado uns caminhões até ao Iraque. Agora eles estão a ajudar diretamente, estão a enviar-nos a nós e nós distribuímos. E vem sempre alguma ajuda, como cadeiras de rodas, coisas médicas, material médico, e alguns também roupas, sapatos, etc. Mas sobretudo, eles enviam chocolates, comida para bebê, que são dados pela Nestlé ou pela uma outra empresa de chocolate suíço que fica na fronteira com a França, e então eles têm boas relações com eles, e o estoque, que a data está a passar, etc., eles enviam nos contentores. Às vezes não é sempre fácil, porque as coisas já vêm um bocadinho passadas de data e depois é uma confusão para distribuir. Nem sempre é fácil, sobretudo que às vezes os contentores tardam no porto, as permissões para sair, etc. Com a guerra é muito complicado. Também com os conflitos, quer dizer, passamos. Mas desta vez, felizmente, havia muita coisa que podia ser, não havia problema nenhum, e pode ser distribuída. Comidas para bebê, chocolates, etc. Também havia leite, isso pode ser distribuído, e que deu alegria a muita gente, claro. Nós procuramos as pessoas em maior necessidade. Há muita gente que veio refugiar-se de Raqqa, de Deir ez-Zor, de Abu Kamal, daquelas regiões que estão a ser libertadas agora, vieram refugiar-se aqui na zona de Abrud, à volta de Abrud, em lugares recônditos, quer dizer, nas quintas, onde há um lugarzito. E depois têm que, há muitas vezes, de pagar aluguer, etc. Já perderam tudo e têm que pagar aluguer. Não é nada fácil. E então há várias equipas do Mosteiro que já estão, e também do Crescente Vermelho, que é animado também pela equipa que se formou e se à volta do Mosteiro. E então são eles que vão aqui por toda a região do Calamun e que procuram onde é que estão os mais pobres. A Noemília deu-nos conta de como foi fantástico o gesto dos escuteiros franceses que reuniram roupa, leite, chocolates e que agora estão a ser distribuídos pela população mais carenciada de Cara, na Síria. Síria que é um dos países onde os cristãos mais têm sofrido nos últimos anos por causa da violência jihadista. Nas últimas semanas, acompanhámos por aqui no nosso programa a grande reportagem que Henrique Zimmermann, o jornalista da SIC, fez em vários países, Síria, mas também Iraque, Líbano, Jordânia, Israel, Marrocos, para documentar a perseguição aos cristãos. O trabalho fala por si. Nunca, como nos tempos atuais, houve tanta perseguição aos cristãos. Foi a constatação desta realidade que acabei de dizer, dita olhos nos olhos pelo Papa Francisco a Henrique Zimmermann, que o levou a fazer esta grande reportagem. Por estes dias, o jornalista da SIC esteve em Lisboa, onde fez o lançamento de um livro em que documenta também a ameaça jihadista. Nós estivemos com ele e falámos do seu documentário e de como os jihadistas continuam a ter a intenção de erradicar a presença cristã do Médio Oriente. Fez um documentário sobre a questão da perseguição aos cristãos no Médio Oriente. A primeira questão, foi muito difícil fazer este documentário? Surpreendeu o grau de violência com que se deparou? Olha, surpreendeu-me muito. Eu sabia que a situação era difícil nos últimos anos, sobretudo desde o ano 2014, quando surge o grupo Daesh, o Estado Islâmico. Um dos grandes objetivos deste movimento é atacar todas as minorias. Eles falam, por um lado, dos infiéis, eles falam, por um lado, dos infiéis que são
os cristãos e os judeus em geral, mas falam também de minorias em geral, e as minorias que há na Síria, no Iraque, os que não são muçulmanos, são sobretudo os cristãos e os yazidis, que é um povo relativamente pequeno. Os cristãos que vivem na Síria e no Iraque são cristãos que estão lá praticamente desde o princípio do cristianismo. Exatamente. E isso eu vi-o em missas nas quais eles vi que falavam em arameu. Aramaico ou arameu? Como é que se diz em português? Eu vi que eles falavam em aramaico e fez-me lembrar realmente o tom dos rabinos nas sinagogas, que realmente é muito mais parecido do que qualquer igreja que eu via na Europa em geral. Quer dizer, há ali uns vínculos ainda daquela época na qual o cristianismo começa a separar-se do judaísmo de há 2000 anos. É fascinante ver isso. E o Daesh realmente apontou o Estado Islâmico contra os cristãos e tentaram de forma sistemática, de alguma forma, ou matar cristãos ou prender, e houve casos nos quais os obrigaram a converter-se ao Islão. Eu decidi mostrar, depois de falar com o Papa sobre isso, depois de que o Papa Francisco me disse uma frase tremenda, com a qual eu acabo o documentário, que é que há hoje mais mártires cristãos do que havia no princípio do cristianismo. Exatamente. Quando eu ouvi isso, eu disse, bom, isto merece realmente um trabalho a sério e não só falar no ar. E vamos mesmo verificar o que acontece. Muito bem. E quando passou para o terreno, depois de entrevistar dezenas de pessoas, de ter feito milhares de quilómetros, a conclusão é assustadora? Sem dúvida. A conclusão é que há forças radicais que pretendem acabar com a presença cristã no Médio Oriente. E com a presença de outras minorias também. E são grupos islamistas que pertencem ao movimento que nós chamamos a Jihad Mundial, que pode ser a Al-Qaeda, pode ser o Estado Islâmico, e há outros grupos mais salafistas, grupos radicais dentro do Islão, que pretendem borrar a presença de uma comunidade que está aí há muitos anos, que tem muitas igrejas no Médio Oriente, que tem muita presença e que tem uma história de 2000 anos. O Henrique Simenon será provavelmente o jornalista português que melhor conhece a realidade do Médio Oriente. Eu pergunto, haverá alguma explicação para essa tentativa de erradicação, de genocídio da comunidade cristã? O único motivo que há realmente, que é um motivo que não se pode de nenhuma maneira justificar, mas que é um motivo que eles mesmos apresentam, eu falo do Estado Islâmico, é que eles dizem que esta deve ser uma zona que pertence, portanto o Médio Oriente, que pertence ao Islão. E pertencendo ao Islão não tem nenhuma possibilidade de que haja minorias, e sobretudo minorias tão importantes como a minoria cristã. É preciso lembrar que há zonas no Médio Oriente nas quais os cristãos eram uma percentagem muito importante da população. Nas zonas de Belém, por exemplo, hoje em dia na Palestina, era uma maioria há umas décadas. Hoje em dia são uma minoria muito mais pequena. Muitos cristãos abandonaram o Médio Oriente. Os cristãos normalmente têm um nível socioeconómico e cultural superior, têm parentes no Ocidente e muitos deles optaram por abandonar a região antes de ter problemas maiores e foram, sobretudo, para a América Latina, para os Estados Unidos e para alguns países europeus. O nosso programa caminha já para o fim, mas temos ainda que ler os tweets que o Papa Francisco publicou na internet e de fazer uma ligação até à redação da revista O Meu Papa para ficarmos a saber as novidades da próxima edição. Mas antes disso, vamos continuar a lembrar o padre Damaso Lambers, que faleceu aos 87 anos no passado dia 22 de fevereiro. Ele ficou conhecido como o padre das prisões, o homem que vivia para Deus, o padre da rádio, mas foi também um profundo apaixonado pela Fundação AIS. O padre Damaso foi contemporâneo do padre Werenfried van Straten, o fundador da Ajuda à Igreja que Sofre. Há 2 anos eu tive o prazer de o entrevistar para a televisão. Agora vamos continuar a recordar esse trabalho, que é também uma forma de homenagearmos aqui o padre Damaso Lambers, um bom amigo da AIS. Hoje ele vai falar-nos precisamente do padre Werenfried como sendo um grande homem. Eu tinha 15 anos quando acabou a guerra. Foi em 45. E por isso, e nós jovens éramos idealistas. Depois de 5 anos de guerra, de 5 anos em que a gente não podia sair à noite, de 7 da noite até 7 da manhã,
5 anos aqui em casa, jovens. E por isso nós vivemos com uma esperança de um mundo novo depois da guerra. Eu penso muitas vezes, em 48 foi a declaração do ONU, a primeira grande declaração. Foi para nós jovens uma coisa fantástica. Nós esperávamos um mundo novo, um mundo que nunca mais conhecia guerras e sofrimento. Vocês devem ver isto assim. Depois de uma guerra de 5 anos em que se sofreu imensamente, nós éramos idealistas, nós jovens. E eu vivia também como idealista, e principalmente eu que queria consagrar a minha vida a Deus. Foi para mim maravilhoso. O 48, 10 de dezembro, eu nunca me esqueço. Todos os anos, dia 10 de dezembro, eu lembro-me da declaração do ONU. E por isso, o nosso entusiasmo. Está claro, depois da guerra, nós começamos a saber todas as coisas que tinham acontecido, porque dos campos de concentração, os pormenores, só soubemos depois da guerra. Quer dizer, naquele tempo, e nós jovens estávamos muito interessados, e de tanta gente que morreu. A gente não sabia, e principalmente dos judeus, dos milhões, e dos ciganos, e também cristãos, que morreram nos campos de concentração. Foi uma brutalidade de gente. Sabe, isto foi a primeira guerra que acabou com leigos. Mesmo na Primeira Guerra Mundial, ainda era uma guerra entre os soldados. Mas Hitler acabou com um povo, com judeus, com ciganos, com outras pessoas. Isto foi terrível. Foi absolutamente um homem que quis acabar com leigos, com civis. Foi a primeira vez. E por isso, tudo isto para nós era muito importante. E nós pensávamos nisto não só através dos liceus e da formação, mas principalmente nós também, porque os primeiros anos não havia muitas facilidades, mas a gente vivia em liberdade. Viver em liberdade, isto já é uma coisa extraordinária. Depois de 5 anos de opressão. E por isso foi maravilhoso. Depois das memórias do padre Damaso Lambers, dos tempos da Segunda Guerra Mundial, quando arrancou precisamente a Fundação AIS, vamos agora ao encontro dos tweets que o Papa Francisco publicou nos últimos dias na internet. Foram os tweets do Papa Francisco pretexto ideal para fazermos uma ligação até à redação da única revista que se publica em Portugal e que tem apenas um tema principal, o Santo Padre. Na redação de O Meu Papa está a Clara Raimundo. Olá, Clara. Olá.
Acabamos de enviar para a gráfica a nova edição da revista O Meu Papa, que chegará às bancas já no próximo dia 15 de março. Nesta edição, como já tinha tido a oportunidade de partilhar convosco, nós acompanhamos a par e passo o caminho da Quaresma do Papa Francisco, desde o rito das cinzas até aos exercícios espirituais, passando pelo já tradicional encontro que o Papa faz sempre questão de ter com os padres da sua diocese. Mas houve outros momentos igualmente importantes nesta Quaresma, como por exemplo a visita que o Papa Francisco fez a uma paróquia perto do Vaticano e, apesar do frio absolutamente polar que fazia nesse domingo, foi definitivamente um dia de festa e pudemos testemunhar a alegria genuína do Papa ao estar junto dos seus fiéis. Nesta edição gostaria ainda de destacar um artigo muito especial dedicado àqueles que são os anjos da guarda da Santa Sé. Refiro-me aos gendarmes. Nós vamos passar um dia com aqueles que têm a missão de garantir a segurança de todos os que vivem ou visitam o Vaticano. É um artigo muito interessante. Além disso, se querem contactar o Papa Francisco, nós explicamos como podem fazê-lo nesta edição e mostramos também o que é que acontece a todos os milhares de cartas que o Papa Francisco recebe semanalmente na sua casa. Portanto, motivos não faltam para reservarem já o vosso exemplar da edição número 19 da revista O Meu Papa. Obrigado, Clara. Foi a diretora de O Meu Papa a dar-nos conta dos temas principais da próxima edição. Estamos mesmo a chegar ao fim do nosso programa, mas iremos ainda sintonizar a nossa atenção no Papa Francisco, no vídeo do mês. E antes disso, vamos ainda convidar os nossos telespectadores para o lançamento, Catarina, de mais um livro de Maria Teresa Maia Gonzalez. É verdade, Paulo, é mais um livro que a Maria Teresa oferece à AIS, e o livro intitulado A Tua Dor Dói-me, e vai ser apresentado na próxima terça-feira, pelas 18 horas, na sala Cónigo Abranches, na paróquia de Nossa Senhora de Fátima, em Lisboa. Portanto, todos estão convidados a aparecerem. Terça-feira, dia 13 de março, e a apresentação será feita pelo Frei Hermínio Araújo. É um sacerdote franciscano que é membro da Associação Portuguesa de Cuidados Paliativos e é um assistente espiritual e religioso do Hospital do Mar. O livro fala-nos de compaixão. É verdade, de compaixão, deste dom da compaixão, através de reflexão sobre a vida de várias pessoas que ofereceram a sua vida por Jesus, para trabalhar com os outros, e que são também um testemunho para o que nós podemos fazer no nosso dia-a-dia. Muito bem. Obrigado, Catarina. E assim, com esta nota de agenda para o lançamento de mais um livro de Maria Teresa Maia Gonzalez, recordo, dia 13, às 18 horas, na paróquia de Nossa Senhora de Fátima, em Lisboa. Chegamos então praticamente ao fim de mais um Igreja no Mundo Magazine. Tempo apenas para o vídeo do Papa. Em março, o Santo Padre pede-nos discernimento espiritual no plano pessoal e comunitário. Vamos ver então a mensagem de Francisco. O tempo em que vivimos nos exige desarrollar una profunda capacidad para discernir. Discernir de entre todas las voces, ¿cuál es la voz del Señor? ¿Cuál es la voz de Él que nos conduce a la resurrección, a la vida? Y la voz que nos libra de caer en la cultura de la muerte. Necesitamos leer desde dentro lo que el Señor nos pide para vivir en el amor y ser continuadores de esta sumisión de amor. Recemos juntos para que toda la Iglesia reconozca la urgencia de la formación en el discernimiento espiritual, en el plano personal y comunitario. E assim, com este alerta do Papa Francisco, chegamos ao fim de mais um Igreja no Mundo Magazine, o programa da Fundação AIS aqui na sua televisão. Em nome de toda a equipa que pensou, que produziu e que levou até si este programa, despeço-me com amizade. Até à próxima semana, até ao próximo Igreja no Mundo Magazine, se Deus quiser.